Olá, pessoal. Meu nome é Maurício Tuzvô, eu sou repórter da Carta Capital do Rio de Janeiro. Hoje nós estamos aqui para falar sobre meio ambiente. Temos uma convidada muito especial, a ex-ministra do Meio Ambiente do Brasil, Isabela Teixeira, atual presidente do painel internacional sobre recursos naturais da ONU. Obrigado, ministra, por atender nosso convite. Boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia. E, ministra, assim, a gente não pode começar essa entrevista sem falar de outra coisa que não a COP30, né? Eu queria saber da senhora, à luz já, né, da reunião de Bonn, né? A reunião preparatória foi feita na Alemanha. E também à luz das cartas, já foram 6, se não me falha a memória, divulgadas pelo Certo. presidente da COP, 7 já, pelo presidente da COP, o André Corrêa do Lago, embaixador. Qual a avaliação em linhas gerais que a senhora faz em relação às suas expectativas sobre a COP30? Bom, eu acho que nós temos desafios importantes ao presidir a COP. Talvez colocar isso em 4 ou 5 perspectivas. A primeira questão, nós estamos vivendo um mundo muito complexo, uma situação de mundo muito complexo no sistema de cooperação internacional. Muitos apostam em mudanças estruturais, mudanças tanto no sistema multilateral como fora do sistema multilateral. A questão climática ela não está mais circunscrita ao debate no sistema das Nações Unidas. A COP é um evento, um instrumento do sistema multilateral, do sistema das Nações Unidas. Mas nós podemos observar que a presidência do Brasil na COP é precedida da presidência do Brasil no G20 e da presidência do Brasil no BRICS Plus. São blocos de países, as 20 economias mais poderosas do mundo, de países emergentes, no caso do BRICS Plus, que são extremamente importantes na questão de energia, na questão de agricultura, na questão de novas moedas, de comércio internacional, ou seja, essa reorganização do mundo também está presente no Brasil nos últimos 3 anos. Primeiro, as pessoas devem entender isso. E a questão climática ela é discutida tanto na COP30, como ela é discutida no G20, como ela foi discutida no G20 e continua sendo discutida agora na presidência da África do Sul, como também no BRICS Plus. Tá? E a própria reunião hoje que o presidente Lula fez, né, virtualmente com os líderes do BRICS Plus, tem na pauta COP30. Então, o que é isso? É importante entender, que é o segundo aspecto, que a discussão climática ela está sendo objeto de olhares, de cuidados internacionais, em diferentes contextos, com diferentes interlocutores, além da COP, que é um ambiente de preservar o Acordo de Paris, o único acordo legalmente vinculante que nós temos com 196 países signatários originários do Acordo de Paris, agora menos um, os Estados Unidos desembarcaram do acordo, que determinam como que esses países vão fazer o enfrentamento à questão climática. Então, a COP ela traz esse arranjo legalmente vinculante, tá, de responsabilidades comuns de todos os países, daquilo que foi pactuado há 10 anos atrás em Paris, com o sistema multilateral, que todos sabem, trabalha por um mecanismo de consenso. O que tem diferente nessa COP, além dos 10 anos de Paris, além do mundo mudando, além da natureza já ter mudado, porque com a ruptura de 1,5 grau de temperatura média que nós experimentamos ano passado, tá? Temperatura média, aquecimento médio do planeta, vai ser a primeira COP que nós vamos fazer com as mudanças climáticas de fato acontecendo. Elas não são mais um problema da 2100. Elas são uma realidade porque a natureza já mudou. Nós é que precisamos mudar e estamos num processo acelerado de mudança de mundo, de transformação de mundo, que não sabemos ainda qual vai ser o formato. Então, a COP, ela acontece, e aí que eu acho interessante, num processo de mudança do sistema multilateral, uma fragilização, indo para uma ordem multipolar, onde a questão climática prevalecerá como um dos temas estratégicos, geopolíticos, geoeconômicos e de que impacta o desenvolvimento, a qualidade de vida de todos no planeta. E, ao mesmo tempo, a presidência da COP, então, além das regras da diplomacia, Maurício, isso que está colocado na diplomacia climática, que você fez referência bom, nós estamos indo para uma parte final de negociações de regras, etc. O presidente da COP, o embaixador Correia do Lago, provoca algo muito inovador, que é a discussão da chamada agenda de ação. Essa agenda de ação, que a gente em inglês chama Action Agenda, traz para o ambiente multilateral, que é um ambiente só dos países, dos governos, atores como o setor privado, setor financeiro, a academia, a sociedade civil, junto com governos, para acelerarem medidas de solução ao enfrentamento da mudança climática. Isso é disruptivo, isso é novo na dinâmica de cooperação internacional. Então, a diplomacia brasileira, o governo brasileiro, inovam ao trazer outros atores para o sistema multilateral, que, como eu disse, está em transformação, está em mudança, e isso deverá propiciar mudanças na chamada governança climática internacional. Como é que os países vão fazer frente aos seus compromissos
e vão implementar soluções que já estão disponíveis, já estão decididas por esses próprios países, pegaram decisões tomadas e formataram um novo contexto político para fazer avançar a agenda de implementar soluções, uma vez que a natureza mudou, como eu disse, e nós estamos, como humanidade, tentando mudar com a COP30 a maneira de enfrentar a questão climática. Então, é isso que vem na COP. É claro que essa COP tem uma agenda diplomática que espero que se resolva, há tensões nas negociações, como se tem sempre, mas o cerne da COP30 é lidar com a agenda política de clima, que é uma agenda que eu chamo em inglês de climate politics, no momento do power politics, da mudança do poder no mundo. E isso vai estar acontecendo no Brasil. E o que eu mais ouço internacionalmente é: olha, se tem que acontecer esse processo de transformação do mundo, ainda bem que é o Brasil que está presidindo a COP. Então, há expectativas, obviamente há tensões, obviamente há complexidades, é uma pauta muito política, como, por exemplo, o Transitional Way, o banimento de petróleo do mundo, com a decisão da COP28. O Brasil vai apresentar uma proposta de como você vai lidar com isso. Isso não é objeto de negociação, isso é uma agenda política. Vai ter muito debate, muita conversa para adensamento de caminhos e de novos atores na sala, como eu chamo, outros adultos na sala, para fazer frente ao desafio da questão climática. Então, acho que é isso que tem inovador, além, obviamente, de ser uma COP na Amazônia, de tratar as florestas tropicais como o Brasil quer, a questão da conservação como terceiro pilar de solução. O primeiro é descarbonização, o segundo é eletrificação da economia. O Brasil quer trazer regeneração, restauração e conservação da natureza, soluções baseadas na natureza, como um ativo das soluções de enfrentamento à questão climática. Então, tem aí novidades, vamos ver como é que o mundo vai reagir frente ao debate político. É uma COP extremamente política, tá? Ela é complexa pelo momento do mundo, mas ela é também extremamente política de fazer frente nessa mudança de mundo, como é que a questão climática já acontecendo, né, mais um problema de futuro, nós temos o risco climático na sala, vai ocupar as nossas vidas na agenda de desenvolvimento nos próximos anos. É isso que a COP30, para mim, traz, é isso que vai provocar uma conversa sob a liderança de um país que tem uma excepcional diplomacia, uma excepcional ciência e uma sociedade que está exposta ao risco climático, mas que também quer ser provedora de soluções para o mundo. Então, mudar a chave, a direção da chave do problema para as soluções, e mais do que isso, ter que trabalhar muito, Maurício. A agenda de que vai sair da COP30, não tem nada, nós temos que trabalhar muito para fazer frente aos desafios que a natureza nos impõe, para promover desenvolvimento, tendo a natureza como aliada e não a natureza como algo que vai ser fragilizado. Se tem um país que pode fazer isso, é o Brasil. Então, tomara que todos os deuses de baixo carbono iluminem, tá, o Brasil nesse momento, e ilumine aqueles que vão aqui estar lidando com, sim, com os desafios da humanidade, de lidar com a questão climática e com a natureza como algo estruturante da nossa qualidade de vida, do nosso jeito de viver, nosso jeito de consumir daqui para frente. Clima é uma agenda de desenvolvimento e as soluções que estão colocadas na mesa são muito favoráveis para que o Brasil tenha não só protagonismo na COP, mas tenha protagonismo nos seus novos modelos de negócio, novos modelos de economia e de buscar inclusão social, redução de desigualdades. Está na mesa da gente fazer as nossas escolhas novamente. Eu espero que os brasileiros acordem para o momento que clima é uma oportunidade, sim, para o Brasil avançar na redução de desigualdades, buscar inovação, crescer e ser um país menos vulnerável no futuro. Isso é a COP30, tá? Isso é o grande ativo que o mundo espera do Brasil. Ministra, ouvindo a senhora, a gente percebe que existe a expectativa para um novo start, né, uma nova retomada após assim, as discussões terem ficado um tanto quanto paralisadas, digamos assim, nas últimas duas COPs, né, tanto em Sharm el-Sheikh como em Baku, foram as duas últimas, né? Do Eduardo, teve Dubai, verdade. Nas três últimas, então, podemos dizer que desde Sharm el-Sheikh vem esse problema, né? E assim, o que a senhora acha em relação a essa questão específica do financiamento? Porque, embora não se destravou muito isso, né? Os países ricos financiarem os países mais pobres para adaptação às mudanças climáticas. Né? A senhora acha que esse nó pode ser desatado? Aí, fazendo uma outra pergunta dentro desta. A senhora citou os BRICS. A senhora acha que é possível um novo arranjo nos chamados países, seja do BRICS Plus, seja do Sul Global mais amplo, que possa sair dessa dependência da verba do primeiro mundo, dos países mais ricos, para poder enfrentar a mudança climática, ou é impossível ser que os países ricos de fato entrem? Eu acho, bom, eu sou uma pessoa muito pragmática, como você sabe, muito realista, mas também otimista em face da nossa capacidade como país de promover alianças e de provocar o debate num país que tem paz há mais de 150 anos com seus países vizinhos. Nós temos que entender que o mundo está em guerra,
tá? Coisas impensáveis. Há 10 anos atrás, todas as condições geopolíticas que nos permitiram construir Paris, o Acordo de Paris, e o Brasil foi um dos países líderes do processo, essas condições estão superadas. O que nós vivemos hoje, foi muito importante que você mencione a questão não só de financiamento, mas a questão de adaptação, é que há 10 anos atrás o risco climático era algo projetado com os eventos extremos para o final do século. Isso está acontecendo agora, não só com o aquecimento acelerado que nós estamos vendo da temperatura média do planeta nos últimos 3 anos, particularmente 4 anos, mas ter rompido a barreira de 1,5 graus, que é exatamente aquilo que a ciência sinaliza como o cenário mais seguro até 2100, para que você possa ter as melhores condições de vida no planeta, para a gente continuar vivendo como nós vivemos hoje, com menos processos disruptivos, nós temos uma discussão estratégica que envolve também como ter a ciência sendo provedora de respostas para que a gente possa tomar as decisões corretas, as decisões urgentes. Tá? Eu não acredito em nenhuma narrativa baseada em crises, em tragédias. Tá? Eu não acredito em nenhuma posição política. Você não constrói nada com medo. Tá? Você não constrói nada com ameaça. Você não constrói nada com negacionismos. Você tem que entender a espécie humana, que ela também é vulnerável, mas não quer dizer que ela não possa ser e deva ser provedora de soluções. Aí nós vamos para uma discussão que eu acho que é muito provocativa de olhares. Como é que os países querem vir juntos nas soluções? E essa é um pouco a discussão que está na COP30, quer dizer, quando você fala de BRICS Plus, quando você fala de um sul global maior, nós precisamos saber o quão vulneráveis nós estamos. Essa vulnerabilidade, ela não é linear, ela não é homogênea. A natureza não responde como assim, um mais um igual a 2. A natureza responde erraticamente. Tá? E os modelos matemáticos, a computação climática, etc., isso requer cálculos. E a imprensa, perdão, a ciência está trabalhando duramente para ser uma provedora, sim, de informações globais e de informações regionais que nos permitam entender onde nós estamos mais vulneráveis. Se você entende isso, tá, você consegue também entender como é que a questão climática impacta o financiamento do seu desenvolvimento. O custo do dinheiro, o custo do seguro. Né? O que aconteceu no Rio Grande do Sul é muito ilustrativo. Não tem nenhuma infraestrutura urbana assegurada. Nós pagamos, a sociedade brasileira arcou 100% com o custo daquele desastre. Tá? Então, você precisa mudar o olhar. Sabe, essa agenda não é uma prerrogativa de ambientalistas. Há muito tempo ela não é uma agenda somente de questões ambientais. Ela é uma questão geopolítica, uma questão de interesses, de tecnologias, de desenvolvimento, de ter a natureza como uma grande aliada. E o Brasil é um país que detém muitos recursos naturais, muita natureza. O Brasil detém todas as fontes de energia que ele quer. O Brasil ele tem todas as possibilidades de fazer uma. É como se fosse montar um Lego novo, sabe? E você vai compondo e fala assim: eu quero que o meu desenvolvimento vá por aqui e entender a transição como uma oportunidade do que você tem que preparar para transformar. E aí entra a discussão de financiamento. A discussão de financiamento é sobre os seus caminhos de desenvolvimento. Se você pegar o que o BNDES está fazendo hoje, tá, com as linhas, 25% das operações do banco são todas dedicadas à agenda verde. O que é isso? Você está financiando um desenvolvimento mais alinhado com o mundo contemporâneo, com a natureza como sua grande aliada, mas mais do que isso, entendendo o custo de transição. Você não apaga uma matriz energética dependente de combustíveis fósseis do mundo da noite para o dia. Tanto é que nós temos 82% da matriz energética dependente de fossil fuels, de combustíveis, todos eles. Tá? Esse é o dado de 2024. Então, você precisa entender onde nós estamos, quais são as possibilidades que nós temos, quão vulnerável nós somos, daí a agenda de adaptação. No meu entendimento, você tem que saber, os países, quando apresentam suas NDCs, o instrumento por intermédio do qual, de Acordo de Paris, você traduz a sua ambição climática, como que essa ambição é traduzida em planos e como que acontece a implementação desses planos, olhando os objetivos setoriais, no caso, por exemplo, da agricultura, entendendo que vai ter que ser mais resiliente às secas ou às inundações, ao excesso de água, à falta de água, etc, etc. Isso é risco climático. Quem financia isso? Quem paga isso? Você vai fazer um dinheiro, um plano safra, ou um setor privado financiando sem considerar o risco climático nas suas equações? O BNDES vai emprestar dinheiro sem entender o risco climático nas equações? Essa é a mudança do raciocínio. Então, não é só uma questão de ter 1,3 trilhão de dólares ano para estar disponível para os países. É a visão estratégica que o país tem, a ciência dizendo
como que ele é vulnerável e quais as decisões que o Brasil precisa tomar, e todos os países precisam tomar, sobre as soluções. Ora, se eu tenho uma matriz elétrica renovável, como a do Brasil, cerca de 90% é elétrica, como eu mantenho isso nos próximos 30 anos? Quais são os investimentos necessários para isso? Ou seja, eu não vou financiar a partir do zero, eu vou financiar uma manutenção e uma transformação tecnológica. Então, a visão de dinheiro é assim: olha, eu vou colocar biocombustível, como eu tenho hoje etanol, vou para a segunda geração, eu financio essa transição, eu tenho dinheiro, eu estou fazendo isso, mas eu estou olhando o que vai substituir daqui a 30 anos. Então, eu quero investimentos. Quem tem as novas tecnologias, que daqui a 30 anos vai estar falando de outros combustíveis. Quando você faz isso, Maurício, quando você combina o presente com uma visão estratégica de futuro, o Brasil está se calçando. O Brasil está dizendo: eu tenho isso pronto, vou trabalhar isso de maneira competitiva, vou oferecer isso para os outros países, mas eu também entendo que o salto tecnológico, na eletrificação, por exemplo, de mobilidade urbana, vai exigir que eu tenha parceria com países que têm tecnologias que vão surgir em 10, 15, 20 anos. Ou seja, eu sou sócio do futuro e sou um provedor de soluções do presente. Essa equação é a equação que te diz que a demanda de dinheiro é uma demanda de dinheiro para curto prazo e médio prazo. E não é só me dar um dinheiro aí, o famoso me dá um dinheiro aí que eu preciso. Países com soluções podem e devem ter uma ambição mais estratégica de como que você encaminha a demanda de financiamento. Países que não têm soluções têm que ter cooperação internacional e dinheiro para financiar essa cooperação. Então, esse é o debate que nós vamos ter também na COP30, que é a rota Baku-Belém, de financiamento climático, que pega exatamente, foi negociada a última COP, 300 bilhões de dólares ano, a demanda é de 1,3 trilhão. Como é que o Brasil vai oferecer, com grandes economistas, o presidente da COP tem um grupo de especialistas no mundo estudando os caminhos para financiar a descarbonização e a eletrificação da economia global. Países que têm vantagens competitivas e comparativas são países que poderão fazer os seus trade-offs, as suas escolhas, talvez de maneira mais eficiente, menos impositiva e com menor dependência de outros países. Aqueles que dependem mais vão demandar muita cooperação, muito entendimento. O Brasil atende a tudo. O Brasil pode oferecer soluções de curto prazo e pode, deve ser, um player estratégico das soluções do futuro. O SAF é um belo exemplo. Uma Embraer, por exemplo, com a empresa brasileira que nos orgulha tanto, está discutindo já o business dela lá à frente. Ela não está só olhando o combustível, o SAF, a aviação, está olhando como é que as novas tecnologias vão definir os novos aviões. É esse um país que tem uma visão como essa, é um país que joga o presente tendo o futuro como um grande aliado e não como algo que vai te ameaçar. Acho que aí fica um pouco a lógica que eu acho estratégica política de discutir financiamento. O que, que eu posso fazer no curto prazo, o que que eu preciso de financiamento que vai viabilizar a minha transformação da minha economia e das minhas soluções de desenvolvimento no médio prazo. Clima é uma variável cada vez mais sensível e mais importante para as escolhas de desenvolvimento dos países, para a competitividade, para a parceria, para a disputa de poder. E o Brasil é um país que vive pela paz, nós somos um país do soft power. Então, nós somos um país criativo, um país que tem alternativas, um país que tem ciência, que tem inovação, tem tecnologia. Então, um país que deve, no meu entendimento, discutir a questão do financiamento climático convergente com seus interesses de parceria, visão estratégica de política externa e, mais do que isso, o nosso impacto no mundo. Se comércio é relevante, tá? Como é que a gente quer ampliar os nossos novos mercados, como é que a gente quer ampliar, chegar nos nossos produtos, ser mais competitivo na transformação industrial do país, o financiamento ele é um indutor dessa transformação. Não é o me dá um dinheiro aí, como eu disse, é me dá um dinheiro aí para quê? Qual é a ambição do país, o impacto no Brasil, no mundo, nos próximos 10, 20, 30 anos? É isso que o debate climático traz, é isso que o debate de financiamento climático traz. Nós não somos um país que somos vulneráveis, como a questão de perdas e danos, etc. Mas nós temos uma obrigação, no meu entendimento, solidária, ética, moral, de também prover soluções para os países que não têm alternativas. Então, se nós temos problemas, temos soluções para a questão de segurança alimentar do mundo, o Brasil tem que ter dinheiro para oferecer isso para os países mais vulneráveis. E essa uma discussão de que países se financiam e como que esse financiamento também vai financiar indiretamente ou no futuro a segurança de outros países. Isso é cooperar com solidariedade, isso é cooperar com responsabilidade, com ética, o que esse país sempre teve nas relações internacionais. Então, a discussão não é só me dá isso, me dá aquilo. A discussão é mais o impacto do Brasil no mundo descarbonizado, eletrificado. Qual é o impacto que nós queremos ter? Aí nós vamos estar discutindo pé no chão,
conectar com a realidade, os nossos ativos, como minerais críticos, estratégicos, água, recursos naturais, materiais, com efetivamente as nossas oportunidades de cooperar e de ajudar e de ser solidário com o mundo. Isso é a questão climática, na melhor expressão dela, lidando, tendo a natureza como uma grande aliada e não como algo que nós estamos destruindo. E aí passamos os últimos 40 anos destruindo muito o que a gente não precisava destruir. Ministra, ouvindo a senhora, a gente percebe que essa questão, né, de transição energética, né, que é muito cara ao governo brasileiro, por exemplo, né, uma das suas principais bandeiras ambientais, né, do atual governo, do governo Lula, em oposição à questão dos combustíveis fósseis, não é tanto assim, pão, queijo, 880, né? A senhora tem falado sobre a adição energética, se a senhora explicasse um pouco mais sobre isso para os nossos espectadores, e também o conceito de transition land, né, transição da terra. Vamos lá, muito rapidamente é o seguinte: toda a discussão de clima, todo o problema do clima, tá associadas, desde a sua origem, às emissões de combustível fóssil no mundo, tá? De combustíveis fósseis. Portanto, você emite carbono, você provoca o aquecimento e você está aumentando a temperatura média do planeta, e esse aumento da temperatura média do planeta leva aos impactos que estão aí, derretimento das calotas do Ártico, aquecimento das águas do Oceano Atlântico, as secas profundas, incêndios florestais, inundações, os eventos extremos estão aí. Bom, qual é o desafio, então, quando nós, em 92, na Rio 92, o mundo acertou? Reconhecemos um problema global, precisamos de uma diplomacia que lida com isso. Pela primeira vez, você saiu da chamada agenda internacional e foi para a perspectiva global. É um problema que afeta todos os planetas do mundo. Isso foi em 92. Tá? O chamado Convenção de Clima e Regime Climático. E você começou a trilhar uma série de caminhos para viabilizar que os países que detêm, desde da Revolução Industrial, as maiores emissões, são os países desenvolvidos, fossem os responsáveis para mitigarem, ou seja, cortarem as suas emissões associadas a isso. O que é essencialmente isso? Mudar a matriz energética do mundo. Tá? De lá para cá, você tem aqui o Protocolo de Quioto, o Acordo de Paris, outros instrumentos legais, mas de lá para cá, você tem um aumento. Nós mudamos de século, primeira coisa. Mudamos de século. Começamos no século XX, já estamos no século XXI. Tá? Segunda coisa, a população do mundo aumentou muito. Tá? E a projeção é que nós teremos 10 bilhões de pessoas vivendo nesse planeta em 2050. Tá? Terceiro, você tem uma grande demanda, você também mudou o mundo, veio o mundo digital tecnológico. Nós nos digitalizamos. Né? Em 92 não tinha internet, não tinha rede social, não tinha algoritmo. Tá? Hoje nós vivemos com um celular que comanda toda, o mobile dos algoritmos. Né? A gente não vive sem isso. Isso demanda energia tremendamente. Aumentamos a temperatura do planeta, continuamos aumentando, porque você tem uma demanda também crescente de energia. O Energy Addition é quando você começa a olhar, e isso não sou eu que falo, são os especialistas. Quando você olha na questão climática, você deveria estar substituindo combustível fóssil por energia renovável. Em 2024, você nunca investiu tanto em energia renovável no mundo. Tá? Você olhar os números de investimento em energia renovável, nunca se teve tanto investimento. Tá? Em tecnologias, em energia solar, energia eólica, offshore de eólica, você está em baterias, você tem aí tudo que é jeito. Mas também nunca se investiu tanto em petróleo. Tá? Ou seja, a demanda por energia, ela está aumentando. E você está fazendo adição, você não está substituindo, tirando o carvão e colocando a renovável. Você está ampliando, o caso da China é muito ilustrativo, amplia em renovável e amplia plantas térmicas, por exemplo, a carvão. Tá? E a economia, e outros países também. Tá? Então, é óbvio que você tem, segundo os especialistas, um momento de adição de energia por conta da demanda. Se você entende isso como grande problema, e esse é o problema da questão climática, é mudar a matriz energética do mundo e mudar a economia do mundo, porque você não faz desenvolvimento sem energia. A outra questão é, nesses anos todos, nós pactuamos que nós teremos soluções definidas em duas linhas, agora o Brasil que é uma terceira, tá? Que está certo em querer, na minha opinião. Uma linha, a descarbonização das economias, das cadeias de valor no mundo. Você tem que tirar carbono, por exemplo. Então, você não só a matriz. Como é que você produz um carro? Você tem que tirar totalmente a questão de que você olha de combustível fóssil, etc., e descarbonizar toda essa cadeia de valor. Tá? Você tem que eletrificar. A outra solução é a eletrificação. Tá aí os carros elétricos, os ônibus elétricos. Você entrar na mineração, a mineração moderna, ela é toda eletrificada. Ela não tem queima de óleo, nada disso. Ela é toda eletrificada.
tá? E a terceira variável que o Brasil está trazendo agora é que você tem que ter a natureza como sua grande aliada, então a conservação, fixar o carbono que está na natureza e retirar o carbono da natureza que está na atmosfera. O método mais eficiente e mais barato sugere que seja restauração florestal, daí a grande ambição do Brasil virar um grande sumidouro de carbono, que a gente fala em inglês, carbon sink. O Brasil restaura as áreas degradadas, maneja também áreas degradadas na agricultura, né, e fixa carbono, e com isso você deixa de, não só da atividade econômica, emitir carbono, mas você está retirando da atmosfera esse excesso de carbono que está lá. Tem outras tecnologias, CCS, BECS, que são mais caras para poder fazer esse carbon sink que a gente chama. Então o Brasil está chamando a natureza para ser sua aliada. Bom, isso é um formato que o mundo está trabalhando, mas tem um negócio. Para fazer eletrificação e para fazer descarbonização, tá? E para fazer restauração, você precisa de recursos naturais, como terra e água, você precisa de minerais críticos de estratégia, não tem uma bateria, não tem um computador, não tem um radar no mundo que você não precisa de minerais críticos estratégicos. E você precisa de materiais, novos materiais. Então, biomassa, tudo isso está na agenda de como isso é recurso natural. Então, não é só olhar a transição da energia. Você não pode ir para uma solução que você vai impactar e vai tornar novos desequilíbrios na natureza. Daí a ideia do Land Resource Transition, da transição de uso de recursos naturais e de materiais. Porque esse país detém muita riqueza, como os países emergentes, a China, a África do Sul, a Indonésia, todos detêm muita riqueza natural, muita natureza, muitos minérios, muitos minerais críticos estratégicos, tá? E, obviamente, também muitos detêm petróleo, e entender qual vai ser a equação que você vai definir de desenvolvimento e que você promove a descarbonização da economia global, mas você também protege. Isso requer grande tecnologia, visão estratégica, com quem que você vem, que tecnologia você vai tirar para ter menor impacto, quantas toneladas de lítio, de líquido você precisa para produzir uma bateria. As pessoas começam a devem entender a dimensão do impacto que está associado às soluções climáticas. Todo mundo acha que a solução climática é uma solução que está tudo bem com a natureza. Não é bem assim. Você poderá ser mais eficiente, terá o que a gente chama em inglês o decoupling do impacto ambiental das soluções. Então, o desenvolvimento tem que crescer com baixo impacto ambiental. E, obviamente, também com redução das desigualdades sociais e agora tecnológicas. Tá? Porque também vem uma coisa perversa, como as soluções são todas em tecnologia, quem tem acesso à tecnologia, quem não tem acesso à tecnologia. Então, os países que detêm recursos naturais devem ter um pensamento mais estratégico de parcerias, de como terão acesso a essas tecnologias e como vão baratear, é como se fosse um genérico. Senão, daqui a pouco você tem não só novas dependências, e é verdade, teremos novas dependências geopolíticas, geoeconômicas, de quem detém as reservas e quem detém as tecnologias, mas a gente precisa espraiar isso. As sociedades devem ter acesso a isso de maneira mais barata. Tá? Porque senão você vai criar mais desigualdades e não vai, com isso, propiciar um desenvolvimento mais justo do planeta. Essa é a equação que eu chamo a atenção. Olha, presta atenção, atenção, os países demandam energia não só pelos combustíveis, não só pela questão digital tecnológica, todas as soluções da defesa, da indústria de defesa do mundo, são dependentes de minerais críticos estratégicos. Você não faz um radar, você não faz uma arma sem inteligência artificial mais. Tá? E para isso você precisa de minerais críticos estratégicos, precisa de materiais, precisa de recurso natural. Tá? Então você tem estou dando um exemplo de uma indústria que você não constrói um submarino nuclear sem isso. Tá? Então, entendendo o hard power do mundo, né? E entendendo um país que vive de soft power como o Brasil e que é rico, o G1 em biodiversidade, é o primeiro em reserva de não sei quantas coisas, é o primeiro em reserva de água do mundo, como que nós vamos fazer, além do risco climático que está na sala, qual é a visão desse país para cuidar da sua natureza, dar conta do seu desenvolvimento e ir para os ciclos econômicos de desenvolvimento, inclusive de parceria internacional, que não represente o neocolonialismo verde ou um neoextrativismo verde. Onde é que nós vamos fazer escolha para a nossa indústria? Como é que nós vamos gerar emprego? Quais são os novos? Como é que a gente vai pegar, a turma vai empreender? Quais as cooperações? Com que países nós temos que vir? Tá? Para poder prover desenvolvimento e preservar, aí sim, conservar o meio ambiente, porque ele é o grande ativo dessa solução de estabilidade do planeta. Então, é uma combinação, são novos olhares, e por isso eu acho que você tem que olhar, além do energy transition, a transição de modelos de matriz de energética, você também tem que observar uma transição de como é que você impacta a natureza, como é que você se apropria da natureza. Ela tem limites,
tá? Ela começa a mostrar os limites com os chamados fronteiras planetárias, e nós precisamos entender, como um país que tem abundância, como reduzir com o desperdício, acabar com o desperdício de recursos naturais nesse país. Isso é competitividade das cadeias produtivas. Como é que eu posso produzir alimentos com menos resíduo, com menos desperdício de recursos naturais, com menos uso de água, menor uso de água, por exemplo? Isso é tecnologia, tá? Agora, você imagina você fazer isso com menor quantidade de água. Isso é um outro lado. Aí você imagina o seguinte: eu preciso produzir espécies de soja, variantes de soja, que tenham maiores raízes mais profundas, porque vai faltar, eu vou ter mais exposição à seca. Então, com isso, eu mantenho a produtividade. Isso é a Embrapa trabalhando em tecnologia. Então, você precisa combinar com todo mundo e não achar que você está sozinho na sala dizendo que você vai fazer resiliência climática, vai lidar com a emergência climática. Isso é uma visão de país, isso é uma visão que tem que ser pactuada com a sociedade, isso é uma visão estratégica no Brasil, que é um país continental, que nós vamos entender como é que regionalmente nós somos vulneráveis, que potencialidades são essas que nós vamos poder compartilhar no curto prazo. Quem não tem solução no curto prazo, como é que a gente protege os empregos, a economia, para poder mais à frente transformar e entender, no caso do Brasil, quem financia. Então, se eu vou, quanto que um setor de petróleo, que nós temos autossuficiência, tá, financia por ano só de imposto, são mais de 100 bilhões de reais. Você quer tirar petróleo? Quem coloca os 100 bilhões na conta? De onde vem isso para a economia nacional? Então, não, vamos fazer uma transição de 20 anos. Ah, eu posso exportar petróleo e neutralizar essa exportação plantando floresta e fazendo. Ah, então nós vamos ter uma taxa. Quais são os debates? Como é que eu pago o sistema de royalties? Não pode ser para fazer show. Tem que ser para prevenir essas sociedades que vão estar vulneráveis. A mineração é a mesma coisa, paga royalties também. Onde é que está isso? Esse modelo de 40 anos atrás não pode ser o modelo dos próximos 40 anos. Então você tem que discutir o futuro no presente, tá? E parar de movimentar o passado. O Brasil tem uma mania de movimentar o passado. Nós temos que cuidar do Brasil, como eu sempre falo, nós não podemos terceirizar o Brasil, os brasileiros devem cuidar. Nós temos que entender os interesses de todos e os nossos interesses. Nós temos que entender o nosso impacto no mundo. Tá? Parece que a gente é salvador da pátria, pode não ser para sério, mas nós temos que entender o impacto no mercado nacional, como é que os brasileiros vão poder consumir, pagar e ter acesso àquilo que é do Brasil. Então, para mim, é uma nova declaração de amor ao Brasil. A crise climática tem que provocar uma nova paixão dos brasileiros pelo seu país e pelo mundo, porque nós somos uma sociedade solidária, uma sociedade de paz, e o mundo espera muito dos brasileiros. Agora, nós precisamos entender o mundo, precisamos entender que nós temos a Amazônia, que nós temos que ter um conceito nacional sobre a Amazônia, nós temos um conceito internacional, a comunidade internacional toda concorda que a Amazônia é segurança climática do planeta. O que os brasileiros pensam disso? Os brasileiros, se tivessem muito preocupados com a Amazônia, não estariam pactuando ou sendo coniventes com os retrocessos, por exemplo, das taxas de desmatamento. Olha, se eu tenho, a presidente Dilma tem as menores taxas de desmatamento do governo dela, da história, tá? Por que deixaram que voltasse a níveis inaceitáveis? A classe média brasileira não reage contra isso? Então tem que ter uma pactuação política da sociedade brasileira. Esse é um assunto que interessa ao Brasil. Esse não é um assunto de segmento A, ideologia B, verdinho claro, verde escuro. Não. Isso é um assunto dos brasileiros. A dona Maria e o seu Joaquim querem comer comida com qualidade mais barata. Se você estiver comendo carne sem desmatamento, o mundo vai estar comendo carne sem desmatamento. No dia que eu chegar no mercado e for comprar uma carne sem desmatamento, sem sobretaxa, isso é o padrão do Brasil, o mundo que estiver comprando produto brasileiro vai estar comendo sem desmatamento. Então, essa responsabilidade é nossa antes de qualquer coisa. Sabe, eu fico assim transtornada às vezes quando eu acho que os brasileiros não se engajam porque acham que é uma questão ambiental. Não, não é ambientalista, é uma coisa do Brasil. São as escolhas do Brasil sobre o seu futuro a partir de hoje. E isso é que eu espero que depois da COP30 a gente tenha uma grande mobilização. Não é uma questão política ideológica, não é uma questão verde, azul, amarelo, não é nada disso. É uma coisa que interessa ao desenvolvimento, à segurança alimentar, à segurança industrial, à segurança energética do país, à segurança climática, que já que está acontecendo a crise climática, como que as cidades vão ser mais seguras, como é que nós vamos lidar o enfrentamento ao crime organizado. Faz parte disso. Está lavando dinheiro. O brasileiro sério não quer saber disso. Entendeu? Então, isso tudo está numa agenda que, para mim, eu traduzo. O Brasil tem que fazer escolhas sobre o seu presente e o seu futuro. Isso está nas mãos dos brasileiros e não do achismo de poucos. Tem que acabar com esse greenwashing,
tá? Um desejo verde, não wash, não, green wishing, um desejo ser verde, entendendo que não tem low hanging fruits, nós temos possibilidades, nós temos potências. Agora, potência, o Brasil é uma potência. Na física, trabalho realizado, não temos que trabalhar muito, não tem nenhum fruto maduro. É como se o fruto está lá maduro, ninguém plantou antes, só a natureza não trabalhou. Pelo amor de Deus, nós temos que trabalhar muito, nós temos que chamar o Congresso, arrumar, olha, dessa maneira, brigas à parte, briguem em outra coisa. Tá? Vamos disputar em outra coisa, mas nisso aqui que nós estamos falando de desenvolvimento do país, dá para pactuar as linhas básicas, dá para fazer uma conversa de adultos, dá para colocar outros adultos na sala e entender o quanto que o Brasil vai usar o seu dinheiro nacional e o dinheiro internacional com as suas parcerias para acelerar o nosso desenvolvimento e reduzir as nossas vulnerabilidades e o risco. O resto, para mim, como eu gosto de falar, são churumelas de quem não quer discutir o Brasil. Está na hora de discutir o Brasil, está na hora de cuidar do Brasil, está na hora de parar de falar mal do Brasil. Chega! Chega, nós somos um país com N alternativas e não dá para pequenar de maneira nenhuma, a questão climática como um grande ativo. O Brasil não só é vulnerável, mas é um grande ativo, uma grande oportunidade. Nós sabemos discutir isso como algo estratégico para o nosso desenvolvimento. São nossas escolhas hoje, independentemente das questões político-ideológicas ou dos caminhos A, B, C. Exageros existem em todos os lados. Eu recomendo que todo mundo seja muito pragmático, muito entendendo as suas vulnerabilidades, não tenham medo, não venham para a tragédia. E aquilo que eu falo, está na hora do agro brasileiro colocar na mesa a agricultura, não só a agricultura de baixo carbono, que já faz, tem que escalar, etc., mas colocar na mesa a caipirinha de baixo carbono. Na hora que o brasileiro estiver tomando a sua caipirinha de baixo carbono, orgânica, com nenhum, não tem carbono, não tem nada, tá? Com a sua feijoada e cantando, deixa a vida me levar, meu filho, não tem para nenhum país do mundo. O mundo vai olhar para a gente e vai querer, todo mundo quer ser de baixo carbono como o Brasil. É esse espírito construtivo, um espírito de solidariedade, um espírito amigo, criativo que nós temos com a maioria do povo e não essa guerra, essa polarização que para mim é feita pelos tolos e por um método que é guiado pela ignorância. Temos que banir disso, entender a simbologia da nossa democracia, a questão climática passa sim pelo fortalecimento da nossa democracia. O resto, para mim, churumelas de quem não quer resolver o país. Ministra, essas suas palavras têm que ser ecoadas bastante lá em Brasília, né? Alguns ministérios no Senado, na Câmara, né? Seria muito Não, interessante. mas olha, você sabe que eu converso com eles, eu tenho ótimas conversas. Eu acho que tem, obviamente, um privilégio, como eu falo, né, a narrativa da ignorância, a ignorância como método, isso incomoda muito. Mas eu acho que nós temos força na nossa democracia, na nossa sociedade, se soubermos conversar, tá, para ir deixando isso progressivamente de lado. O Brasil, da mesma maneira que a natureza se renovou na sua leitura sobre a questão climática, porque ela acelerou a mudança climática, eu acho que nós temos que provocar uma renovação também no campo político nosso, entendeu? Todos nós temos que olhar o futuro como algo muito diferente do que a gente projetava antigamente. Como falava o Renato Russo, o futuro não é mais como antigamente. O Brasil tem que entender isso. Renato falava isso no século passado, cantava isso no século passado, meu querido amigo pessoal. Então, eu acho que tem uma coisa super importante, sabe? A gente tem que cuidar do Brasil. Quem tiver interesse no Brasil, não é pauta própria, não é ficar isolado numa bolha, não pode, querendo arrebentar com tudo. Não. Nós chegamos até aqui fazendo grandes escolhas, eu tenho certeza que a gente vai chegar, ter um futuro menos vulnerável, fazendo novas grandes escolhas. E para isso o povo brasileiro tem que ser o grande parceiro disso. O povo brasileiro não pode ser colocado à parte do processo, ele é parte do processo, tem que saber conversar com todos, não é só conversar com ONG, A, B, C, é conversar com todos, entender todos, nas religiões, entendeu? Nos campos, nos partidos políticos, no comércio, na indústria, tem que conversar, mostrar e entender o que é transição. Tá? Porque a transição é aquele tempo que nos permite levar à transformação. E quando transformar, como a gente transformou, a gente importava alimentos. Hoje somos os maiores produtores de alimentos. Nós transformamos a situação de segurança alimentar no país. Agora, temos desperdício de alimentos. Qual é a outra transformação que a gente precisa ter? Entendeu? Como é que nós vamos continuar com segurança alimentar nacional, com menores custos, protegendo a natureza, com menos desperdício, acolhendo do pequeno agricultor ao agronegócio, que briga, tem umas brigas que eu olho e falo assim, para que brigar, meu Deus do céu? Estamos no mesmo campo, produzindo biocombustível, com a capacidade de produzir fertilizantes. Como é que nós vamos fazer essa equação, entendeu? E continuar tendo comida para comer,
tá? E tendo comida com preço acessível para todos. É isso que interessa. A dona Maria, quando você falar para ela que ela vai continuar pagando, tendo acesso ao arroz dela, tá? Ela vai ficar feliz. É isso que ela ia, mesmo que você tenha uma crise climática no mundo, ela a gente continuará produzindo alimento para ela e para o mundo. Na hora que ela entender isso, ela não será mobilizada pelo medo, pelo fim do mundo, essas nativas, vai acabar o mundo é plano. Antes era o mundo é plano, agora vai acabar o mundo. Pelo amor de Deus. Deus também é de baixo carbono, Jesus Cristo é carioca, está lá de braços abertos sobre a Guanabara, entendeu? E tá, olha, esse país tem tudo para discutir melhor esse momento tão desafiante no mundo. Tá? Ele tem que, de fato, é, é, construir isso de outro jeito, e isso depende só da gente. Eu acho que não é líder político ABC, é uma sociedade se conscientizando do seu papel.